Bom, ninguém chegou ainda, tá? Mas eu marquei às 10, passou um pouco. Mas eu quero deixar esse entendimento. Hoje de manhã a gente falou sobre como nos aproximar da natureza de Deus, o que isso tem a ver com nós, né? E também nós falamos de muitas coisas acerca da escassez, como sair dela, que também tem a ver e também colabora para que nós venhamos nos tornar participantes da natureza divina. Então existe uma natureza divina, algo que talvez esteja um pouco acima do nosso entendimento. E eu acredito que por meio da capacitação diária, todos os dias, enfrentando os nossos problemas, nossas barreiras, nós vamos conseguir, talvez aos poucos, outros muito, alcançar, né, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma através do conhecimento de Deus, e também dentro disso alcançar os propósitos que Deus tem para cada um de nós, certo? Então é isso. Hoje eu falei sobre os vasos, sobre capacitação, né? Então a Bíblia ela usa muitas analogias, metáforas também, né? Nas parábolas a gente vê isso. E uma das coisas que eu acho muito legal é que Deus nos compara como árvores, como terra. E aqui, neste caso, tá? Deus nos compara como vasos. Tá? Quando fala de árvores, fala de raiz, frutos, né? A gente pode usar o tronco, as folhas, né? Que também é comparado como cobertura. A árvore também fala da igreja, figueira, né? E quando Deus fala de terra também, está falando de um lugar onde a semente é plantada, onde as coisas nascem. Fala de processos também, tá bom? E neste caso, Deus está falando de vaso. Um recipiente que recebe algo. Quando eu falei de capacitação, eu estava dizendo de um assunto onde nós somos capacitados, que tinha como também significados volume, significa grandeza, tamanho, né? Altura, profundeza. Também dizia mais algumas coisas que se você olhar na palavra anterior, você vai aprender um pouco mais. Né? Falava de qualificação, qualificados, qualidade também. E hoje, aqui, a palavra é vaso. A comparação é vaso. Então, em Timóteo, nós vamos ver isso. A palavra em 2 Timóteo 2,20 diz: numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro. Eu falei sobre os vasos lá, sobre a natureza, e nós vamos conversar um pouco agora aqui. E de prata, então está falando, numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Pegou? Então aqui nós temos vasos de diferentes tipos, tá bom? Então é isso que a gente precisa saber. Então, numa casa grande, há vários vasos, há vários tipos de vasos. E os vasos são diferentes uns dos outros. Isso mostra que dentro de um lugar onde nós estamos frequentando, nós somos comparados com vasos. E cada um de nós somos diferentes uns dos outros. A diferença não tem a ver com divergência, só que às vezes nós misturamos e causamos divergências por causa da diferença. Então aqui ele está falando assim: há vasos de ouro, de prata, mas também madeira e barro. Aí ele fala especificamente, uns, na verdade, para o uso honroso, outros, porém, para uso desonesto. Olha que interessante isso. Se alguém, vamos falar um pouco aqui, isso é uma coisa que a gente vê muito. Às vezes, nós vemos pessoas, desculpa meu tigre, foi, quem tem Tourette é isso. Então, nós vemos às vezes pessoas
que causam desonra e elas causam confusões, porque são pessoas que de alguma forma são desonrosas. Isso tem a ver com caráter, tá bom? Mas tá tudo bem. Por quê? Porque se nós buscarmos a purificação, nós nos tornaremos vasos de honra. Isso vai falar mais para frente. Agora olha que interessante. Ele fala assim: uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Agora olha o que ele dá aqui como respostas. Por isso que eu falo sempre, a gente olha para as pessoas e vê uma coisa. Mas quando Deus olha para as pessoas, ele vê outra coisa. Pegou? Porque Deus é aquele que pode transformar as pessoas. Nós, como ministros de Deus, tínhamos que ser transformados e também levar essa transformação, entendeu? A partir daí, começa-se um crescimento mútuo dentro da igreja, que é a concordância mútua. Fala, pastor. Então, dentro de uma igreja, todos somos vasos, cada um de uma forma. Nós sabemos que vão ter vasos de desonra e vão ter vasos de honra. Na continuação, nós vamos percebendo isso. Então, dentro disso, o nosso trabalho é nos purificar para que purificamos os outros. Só que dentro disso, mesmo nós nos purificando, às vezes nós caímos na impureza. E eu vou explicar sobre isso. Agora, olha que interessante. Se alguém, olha que interessante isso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Agora, olha só, vamos pegar aqui. Nós sabemos que a impureza vem pelo pecado, entendeu? Mas a pureza vem pela santificação. Então nós temos duas vertentes. O pecado traz a impureza e a santificação nos torna puro. Em Pedro diz que nós somos lavados, purificados pela água, que é a palavra. Então o vaso é um recipiente que ele pode receber água, pegou? E o significado é a palavra. O significado em alguns textos da água, a purificação pela água é a palavra. Então, o que acontece? Para que nós nos tornamos vasos de honra, e aqui no texto diz, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Quais as coisas aqui? Vamos resumir como pecado, tá? Porque aí fica mais fácil, eu não preciso entrar em todo o contexto, senão vai demorar muito tempo. Quando nós nos purificamos do pecado, ele está dizendo, se tornará. Então fala de um processo, se tornará, tá bom? Útil. Então aqui entra algo bem profundo. Não somos todos que estamos sendo usados, estamos sendo úteis. Aqui o vaso que é útil ao Senhor, preparado para toda boa obra, é o vaso que se purifica, tá bom? Ó, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. E ele dá mais algumas recomendações aqui para Timóteo. Você precisa entender o texto, mas eu não quero falar do contexto agora, porque eu preciso falar do assunto que eu quero, mas você pode ler todo o contexto depois. As cartas de Timóteo, elas vão falar muito de como a igreja deve proceder, de como é a doutrina da igreja, como devem ser as pessoas e qual é a capacitação exigida de Deus para que elas exerçam cada função. Pegou essa? Então, quando você lê Timóteo, você vai ver como deve ser o presbítero, como deve ser o bispo, como deve ser o diácono. Aí nós vamos ter uma conclusão do que é exigido para tal função, tá? Agora olha que interessante, vamos falar aqui um pouco dos vasos, tá? Os vasos, como eu não consegui preparar um estudo, eu recém saí de uma reunião, tá? Eu cheguei tarde, eu não consegui preparar o estudo. Então eu estou indo pelo que eu já sei, então vai ser bem pouco. Numa casa grande não há somente vasos de ouro, mas de prata, mas também de madeira e barro. Nós sabemos que os vasos de barro representam a natureza humana, tá? Então, são vasos que, de alguma forma, eles se contaminam. Então, esse é o primeiro processo que nós estamos enfrentando. Vasos, recipientes de Deus que ainda se contaminam. Preste atenção. É como se você fosse alguém, ou talvez,
que você começa a sua caminhada no Evangelho e você fica impressionado, até recebe algumas coisas, mas daqui a pouco você se contamina, você cai no pecado e você não consegue, de alguma forma, se santificar por si só. E você vai começando a aprender e vai percebendo que ainda existem muitas coisas para mudar. Então você é uma pessoa que está lutando agora, porque agora você entrou para a igreja, você é um vaso de barro e você está saindo da natureza terrena. O barro representa a natureza terrena e você está começando a ser transformado. Por isso que lá em Jeremias, se eu não estou enganado, Deus fala para ele, acho que é Jeremias, se não for procura, Jeremias 18, desce à casa do olheiro, que lá eu falarei contigo. Aí ele pergunta o que ele vê, e ele veja um vaso de barro na mão do olheiro, que se quebra. E aí deste vaso, Deus faz um novo. Então Deus não colocou o vaso fora. Pegou essa, não? Diferente de nós que às vezes descartamos pessoas porque elas pecam. E ele diz, por acaso não posso fazer assim com a casa de Israel? Deus está falando, eu vou pegar eles, eu vou permitir que eles quebrem nas minhas mãos, mas eu vou refazer de novo. Olha que legal, né? Então o vaso de barro representa nosso primeiro processo, da terra para o céu. Pegou? Do que é terreno para o que é divino. Por isso que eu estou falando dessa série, da escassez, de como melhorar para que a gente se torne participante da natureza divina. Então nós somos hoje como recipientes que recebemos. Então você vai passar por um processo de transformação. Vai ser quebrado. E isso tem a ver com as dificuldades que você enfrenta no meio do Evangelho. Que é normal, só que muitas pessoas desistem no meio da sua caminhada quando são quebrados, que é um processo muito ruim. Eu passei e talvez vou passar ainda. Pegou? Então eu aconselho você, nunca desista no meio desse processo. Só que ele está dizendo que também há vasos de prata. O vaso de prata representa, na maioria das vezes, a remissão. Olha que interessante. E a palavra remir tem a ver com isso, com Deus está remindo você, está perdoando você, está transformando você também no remidor. E é quando você começa a entender que o perdão de Deus está sobre você, assim como está sobre outras pessoas, você sobe de nível. Agora você se torna um vaso de prata. E a prata fala de remissão, isso é muito legal. Então é outro tipo de vaso. É outro nível espiritual que você passa agora a conceber. Pegou essa? E tudo isso vem através do crescimento dentro da igreja. Não fora dela. Da participação, porque dentro da igreja, às vezes, nós olhamos e vemos muitas coisas que talvez nós não gostaríamos de ver e nem gostamos. Mas é ali dentro, onde pessoas que são diferentes de você vão mostrar o quanto você está preparado para remir e ser remido, para perdoar e ser perdoado. Porque isso tem a ver com remissão. Entende isso? E aí, quando a gente olha, a gente se indigna e não aceita que os outros pequem. Ou às vezes você não aceita nem que você peque. Então você está fora da prata, entre aspas, fora da remissão, e Deus quer que você entre ali. Porque ainda você está no terreno, que é quando você olha para os seus pecados e não se sente perdoado. Mas quando você olha para o pecado dos outros e não perdoa. Né? Você condena. Então você precisa ir para esse próximo nível, que é o nível da remissão, que é esse vaso. Pegou essa? Então agora você é um vaso de prata. Uau! E ele está falando, numa casa não há somente vasos de ouro, mas de prata, madeira e barro. Sobre a madeira eu não olhei, mas vamos deixar para depois. Você pode estudar sozinho, não precisa de mim, tá bom? Agora, o interessante é que no meio disso tudo, nós vamos recebendo promessas, propósitos, destino, sabe? E dentro disso também há a provisão de Deus, desde o começo até o fim. E a grande verdade é que Deus quer nos tornar como vasos de ouro. Uau, pega essa. Você sabia que o vaso de barro, quando ele era usado e contaminado, lá no Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, você vai ver isso, eles eram quebrados e jogados fora. Então agora Deus não quebra mais, não joga fora mais. Que interessante, né? Porque o vaso de barro, ele tinha como que se tornar impuro por conta da qualidade dele, entendeu? O barro absorve. Agora, o que acontece? No meio dos processos de crescimento, no meio dos processos
de qualificação, de purificação, no meio dos processos em que Deus quer moldar-nos e nos tornarmos mais aptos para a obra, Ele vai nos purificar para que nós venhamos nos tornar vasos de ouro. E ouro representa a santidade, a divindade de Deus. Então é um nível muito mais alto. O ouro ficava na sala do Santo dos Santos, se eu não estou enganado, mas se tiver, é onde só o sumo sacerdote entrava. Então não era qualquer pessoa que chegava a esse nível. Hebreus 10 diz assim: tenham ousadia para chegar ao Santo dos Santos, o terceiro nível, que era o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Entendeu? Tinha o pátio, que era o átrio, que é onde todo o povo ia fazer o sacrifício, lá no pátio, no barro. E tinha o lugar santo, que era a sala dos santos. E tinha o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Então eram 3 níveis. O pátio era o sacrifício, você se sacrifica. A carne mata o pecado, fala do primeiro estágio. Depois a purificação. E depois o Santo dos Santos, que já é um nível que você já está purificado, onde só o sumo sacerdote entra. Alguém mais preparado. É um nível espiritual maior, elevado. Pegou? Então ele diz: tem ousadia para chegar o quê? Ao Santo dos Santos. E ele fala assim: com o coração purificado, de uma má consciência. Então deixa eu te falar uma coisa. O vaso santificado, ele tem que ter um coração purificado, que é um coração que ama a Deus, que está encaixado em Mateus 22, 37, 39, que diz: amarás o teu Deus acima de tudo, de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, toda a tua alma. E ele diz: e o segundo mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então fala de um coração que entendeu isso. Pegou a revelação? Quando você ama Deus acima de tudo, você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Então quando você vê as pessoas cheias de pecado, você sente amor por elas, não indignação. Viu o vaso de ouro? Porque ele já tem a santidade de Deus nele. Ele já está qualificado para toda boa obra. Então Deus pode agora começar a descer sobre o vaso de ouro muito mais do que o vaso de barro, muito mais do que o vaso de prata ou de madeira. Quer dizer que quanto mais eu subo em santidade, em purificação e em conhecimento, eu vou me tornando um vaso maior, mais apto. E Deus pode derramar mais sobre mim. Então significa que se eu quero mais de Deus, eu preciso entregar mais para Deus. E aí eu me torno esse vaso onde a santidade de Deus habita em mim. A glória de Deus está em mim. Onde a divindade agora é parte de toda a minha natureza. E assim toda a provisão necessária para o meu propósito será derramada. Um exemplo, às vezes você vê os pastores de caminhonetão viajando, aí você fica: olha lá, estão tudo aproveitando. Você não sabia que você não pode viajar com carro popular? Então a gente critica sem saber. Às vezes você vê um pastor ou um líder, alguém que tem uma vida boa, e aí você está indignado porque você não tem. Você não sabia que Deus pode dar uma vida boa para você? Só que parece que nós queremos doutrinar a vida das pessoas e a condição delas. Isso é impureza, às vezes. Eu não estou falando de alguém que rouba das pessoas para ficar bem, mas por que quem lidera não pode ter uma vida boa? Por que nós temos que condicionar a vida dos outros e quando é para nós queremos o bem? Mas é só um detalhe, eu não quero que você se indigne também com isso. Então o vaso de ouro, ele não se preocupa com essas coisas. Ele se preocupa em mostrar o que ele carrega e botar para fora aquilo que está dentro dele. Então os vasos, eles sempre vão expor o interior. Então o que está cheio dentro de você é o que você vai manifestar. Desculpa, eu precisava te falar isso. Então ele está dizendo que existe um vaso de ouro, um vaso mais excelente. E aqui a palavra é: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Há vasos de honra e há vasos de desonra. Isso é fato. Só que ele está dando a chance para todos, se alguém se purificar. Então é para todos. E ele diz: será vaso de honra. E ele fala: santificado, primeira coisa. Segunda, útil ao Senhor. Então não é as pessoas. Pega essa. Ele está falando útil ao Senhor. Tá vendo a profundidade? Eu não vou me aprofundar aqui porque vai ficar pesado. Vai. Mas Deus está falando: eu quero utilizar alguém. E eu quero que esse alguém se torne útil para ser utilizado. E aí ele fala:
útil ao Senhor, preparado. Tá? Você está preparado? Está entendendo? Por trás disso há muitas bênçãos, eu vou falar um pouco disso. Para toda boa obra. Então, às vezes, quando você é vaso de madeira, vaso de barro, você não está preparado para toda boa obra. Para coisas pequenas, para o início. Abrir uma porta na igreja, abrir um culto, limpar. Mas não que não tenha vasos de ouro que não façam isso. Escute, não tem nada a ver. Eu só estou dizendo, você vai começar fazendo poucas coisas. Falar de Deus para alguém. Mas quanto mais você cresce, mais Deus te usa e maior fica o seu propósito. Assim também as bênçãos e as provisões, você precisa entender isso. Como também as responsabilidades diante disso. Pegou essa? Tá entendendo? Então você entendeu. Se alguém se purificar... Vamos ler todo o texto para nós refletir de novo. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Paulo disse que tem um texto que ele fala que é no meio da impureza que a purificação aparece. De fato às vezes. E ele fala também que às vezes é necessário que haja vasos de desonra, para que os vasos de honra apareçam no meio disso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Então a purificação me torna alguém para ser honrado e honrar. Será vaso de honra. Honra, honra, honra. Um dos estudos que eu estou fazendo é sobre honra. É muito, muito profundo. Leva 4 horas para ensinar. E tem que ser direto, não pode ser por etapas. Bom, é isso que eu tenho para te falar. Aí ele termina dizendo no 22, foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Olha que exortação, né? Olha que interessante isso. Então é isso, aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Então, tá dando aqui uma referência, né, de pessoas que nós devemos andar. Uma coisa é você evangelizar, outra coisa é você pastorear, outra coisa é com quem você divide a sua vida com Deus, tá? Você não pode sair contando tudo a todo mundo, andar com qualquer tipo de pessoa. Você é um vaso de honra, você precisa santificar sua vida, santificar suas amizades e tomar cuidado com qual o tipo de pessoa que você está andando. Tá tudo bem. Eu ando com poucas pessoas, mas eu me dou bem com todos, converso com todos, e toda vez que eu me aproximo de alguém, falo com alguém, por mais puro ou impuro que essa pessoa seja, ela vai ter que me acompanhar, ou ela vai ter que deixar. Eu não obrigo e nem desobrigo. Não me afasto nem me aproximo. Eu deixo que as pessoas venham. Ou deixo que Deus mande. Quando as pessoas se aproximam de mim, ou elas pegam o que eu carrego, ou elas mesmas saem. Porque eu não me transformo pelos outros. Mas eu estou aqui para transformar as pessoas. Testemunho para você entender. Tá? E aí termina dizendo assim, ó. E rejeita as questões tolas, inúteis, sabendo que geram discussão. Pronto. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar. Opa! Só um pouquinho. Parou. Sem soberba, sem orgulho, mas aqui é a ordem. As cartas de Timóteo são ótimas, porque elas batem no nosso rosto e batem forte. E aqui diz, ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser. Olha, a palavra deve aqui é dever. Quem é o servo do Senhor? Aqui não tem acepção. Todos, desde o maior ao menor. Olha o dever, ser amável para com todos, apto para ensinar. Gente, aqui está uma área em que eu sou muito atacado, às vezes por eu às vezes conversar com algumas pessoas, elas não entenderem quando eu estou ajudando, elas pensam que estão sendo criticadas. E tudo bem. Apto para ensinar. Paciente. Corrigindo com mansidão os que resistem. Tá aí. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E que se libertem das armadilhas do diabo. Pegou?
porque haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Às vezes o diabo prende nós, e ele também tem uma vontade, tá? De fazermos com que nós vamos nos corromper, para que assim a gente não se torne o que Deus tem. Então a repreensão e a correção servem para isso. Eu, por muito tempo, trabalhei assim, corrigindo tudo e todos a toda hora, e eu vi que as pessoas não suportavam muito. E talvez eu fui negligente de alguma forma, mas está tudo bem, ninguém me falou. Mas por um tempo eu tive que parar. Então é isso, eu quero dizer para vocês hoje que existem todo tipo de vaso. Assim como você pode hoje estar sendo um vaso de desonra, você pode se tornar um vaso de honra. Mas eu quero que você olhe para as outras pessoas da mesma forma. E existem níveis espirituais que vão fazer com que pareça qual tipo de vaso que nós somos. E você precisa entender você e entender os outros dentro dessa questão. Todos temos a chance de mudar. E o processo às vezes é longo para os outros, é longo para você. Então você não pode desistir mesmo que você peque. Mas você também não pode ficar atacando as pessoas mesmo que elas pequem. E se elas tiverem 20 anos, Jefferson, dentro da igreja, cometendo o mesmo pecado, pega a tua santidade e atira nela. Vê se vai mudar. Então ajuda. Em vez de criticar, só ajuda. Se o seu líder pecar, o pastor que você congrega, você vê ele pecando, qual é o seu dever? Fala mal dele. Aí você se torna um vaso de desonra. Não, fala bem, ajuda, conversa. Você é um investidor. Então você vai se tornando um vaso de honra, um vaso de ouro. Quanto mais você investe, mais Deus te usa. E às vezes você não precisa ser um líder, não precisa ser um pastor. Você só precisa ser alguém apto a ser usado por Deus com todos. Pronto. Tá bom? Então, aqui eu vou terminar agora com uma palavra maravilhosa, e eu não vou poder ensinar sobre ela, porque eu estou sem tempo mesmo, gente. Hoje foi um esforço assim, ó. Mas eu vou ensinar sobre uma palavra maravilhosa. Olha só que interessante isso aqui, ó. Preste atenção. Olha como tem tudo a ver com o que eu estou ensinando hoje. 2 Coríntios 4, 5. Tá? Eu estou falando todo sem contexto, mas está tudo dentro do que é profético. Tá? Existem 3 coisas que eu quero que você saiba. Uma coisa é pregar, aí eu teria que ensinar contexto. Outra coisa é uma mensagem de Deus. E outra coisa é um testemunho. E a quarta coisa é você pregar dando testemunho diante de uma mensagem. Tá bom? E tá tudo tranquilo. Se alguém errar a pregação, se alguém falar alguma coisa bobagem, seja como for, como você vai reagir? Que vaso você está sendo? Vamos lá. Não estou me defendendo, eu não preciso disso. Eu erro, eu sou uma pessoa, eu não sou Deus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração. Pegou? Isso aqui já dá para entender algo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bom, agora ele fala, temos, porém, esse tesouro. Olha o tesouro agora, preste atenção. Em vasos de barro. Olha aí. Lembra do vaso de barro, que às vezes parece o menos qualificado? Olha o que Deus está falando para você que está iniciando. E a força que Ele vai te dar hoje, sabe? E olha como Ele está falando também para as outras pessoas. Você precisa entender que essa palavra é para os outros também. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Pega agora, pega que você vai amar isso. Escute. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Uau! Ficamos perplexos, mas não desamparados. Olha o vaso de barro. Uau! Está falando do processo, entendeu? De crescimento e que você vai passar. Mas você tem essa excelência, você tem esse tesouro dentro de você, você não pode desistir. E ele fala, somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Pega essa, pega. Trazendo em nós sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Que eu falei no início. Para de criticar todo mundo e tudo, falar não de tudo de todos, exigir tudo de todo mundo. Só deixa que as pessoas vejam Cristo. Torne-se de um vaso de barro a um vaso de ouro. E ele fala, pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha o evangelho, cara, dentro de nós. E ele está falando que isso é tesouro. Isso é riqueza. Ah, meu Deus.
E ele fala, pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a morte da carne, sabe? A mortificação dos pecados, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Uau! Isso é lindo, isso é maravilhoso. E agora ele fala, e essa é a palavra mais linda que eu já escutei, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe o que ele está falando aqui? Todo o sofrimento que você passa para que você se torne alguém mais excelente, mais puro, é para que as pessoas vejam Cristo em nós. Essa é a intenção de Deus. Pegou? Pegou essa? Você precisa entender hoje. Os seus processos são para purificar você, para que resplandeça a glória de Deus através de você, para que as pessoas vejam Cristo em você. Não, escuta isso, eu vou repetir tudo porque está muito forte, está muito forte. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você é? Vaso de barro? Que vive na natureza? Fala, Tiagão, uau, recém saímos de uma reunião, top. Você é vaso de prata ou você é vaso de ouro? Deixa eu te falar uma coisa, ainda que você seja um vaso de barro, ainda que você seja quebrado, ainda que você seja um vaso de barro que ora você está em Deus e ora você está na terra, ainda que você seja alguém muito terreno e você está começando a se purificar, mas ainda às vezes cai na impureza, existe um tesouro para você, existe uma esperança maior. Não é o que as pessoas falam, não é o que elas dizem, mas é o que a palavra está dizendo. Por isso, essa série que eu estou trazendo é isso. Nos tornarmos mais participantes da natureza divina para que saímos dessa escassez e recebemos as bênçãos. E ele fala assim, eu vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Olha o tesouro. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E agora, a melhor parte. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. E vamos encerrar com a chave de ouro. Top, eu estou muito empolgado. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Uau! A causa é Jesus, não são as pessoas somente. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ele fala, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Uma das passagens mais lindas que eu amo. Eu vou dizer para vocês, eu não sei nem que vaso eu sou, mas eu só estou nos processos e crescendo cada vez mais. Eu acredito que Deus vai nos preparar, assim como eu falei de Timóteo, para toda boa obra. E no meio desses processos, o conselho que eu te dou, se você pecar, você tem um advogado fiel, que está prometendo algo para você. Não desista. Não desista. Traga em sua vida o morrer, para que a vida de Cristo se manifeste no seu corpo. Entrega a sua vida para Deus. Mata os seus pecados, mas não desista. Quando você pecar, quando você errar, quando você passar por um processo que você pensou, nossa, olha o que eu fiz. Será que agora tem perdão? Tem. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Não é para que a gente peque, mas se pecarmos, existe um homem que deu a vida para que o seu pecado fosse pago, fosse resgate. Ele é nosso resgate. Ele é nosso remidor. As pessoas talvez não vão te perdoar, as pessoas talvez não vão te compreender, não vão entender os seus processos porque são carnais, mas Deus vai. Ele vai te perdoar, Ele vai te entender e Ele vai te preparar para toda boa obra. Amém? Que Deus possa abençoar todos que vão escutar essa mensagem e que você não desista, porque você tem que se tornar um participante da natureza divina, não da natureza terrena, para que assim você receba também as promessas que Deus tem para todos, assim como as suas. Amém? Então fechou, pessoal. Até uma próxima e recebe essa palavra em nome de Jesus.